Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algo muito interessante. Vamos falar sobre os Fiagro. Faz tanto tempo que eu não falo aqui no canal sobre os fundos de investimento no setor agrícola, não é mesmo? Falando muito sobre ações, deixando um pouco de lado, esquecendo os nossos queridos Fiagros. Temos poucos aí no nosso índice de Bovespa, ativos aí interessantes para investir. Eu vi uma notícia recentemente, lendo aqui algumas das notícias que eu leio diariamente, e achei interessante e pertinente trazer para vocês sobre a crise nos Fiagros. Será que existe? Será que já passou? O efeito El Niño já foi embora, muitas inadimplências acontecendo em alguns Fiagros. Será que estão prejudicando a confiabilidade nesses ativos? Tudo nesse vídeo você vai descobrir, onde eu vou trazer 4 Fiagros juntamente com os seus relatórios mensais. Não vou estar me estendendo, mas vou fazer um breve resumo de cada um para a gente entender se ainda vale a pena investir em Fiagros, se ainda não vale, se você que tem carteira, você precisa ter a sua estratégia, claro, obviamente tendo informações voltadas aí para o seu tipo de investimento. Lembro e volto a ressaltar que esse conteúdo é de educação financeira, não voltado para nenhuma indicação para você comprar ou vender algum ativo, tá bom? Disclaimer aí, feito. Já peço para vocês, deixe o seu like, se você não for inscrito, se inscreve no canal para fortalecer mais ainda o nosso trabalho. Sem mais delongas, roda a vinheta! Crise dos Fiagros já passou? Setor ensaia recuperação e retorno médio bate CDI mais 4%. Para quem não sabe, né, o CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Justamente é a nossa taxa Selic. Um pouquinho a menos, 10,5 está atualmente, então o CDI deve estar 10,4. Especialistas enxergam bons ventos para a subclasse. Com combo de dólar ainda alto e Selic prestes a subir, mais retornos altos demais devem acender alerta. Veja o que considerar na escolha. E aqui na notícia ele explica sobre os fundos de investimento do setor de Fiagros, que tiveram um excelente 2023, mas começaram 2024 abalados. É o resumo da minha carteira de investimentos. Atualmente eu possuo 2 Fiagros, o Vigia 11 e o Rura 11. Quem já é antigo aqui no canal sabe muito bem desses 2 ativos que eu tenho em carteira, e um deles eu carrego há certos meses, tentando aí diminuir um pouco da minha posição, esperando um posicionamento melhor aí, quem sabe, da cotação, mas não deixa de pagar dividendos. Infelizmente, alguns sofreram inadimplência, mas a vida que se segue. A gente sabe muito bem dos riscos que corremos quando optamos por investir em renda variável e também em ativos que tem um nível de risco maior, justamente pela entrega de dividend yield deles. Continuando na notícia, a gente lê aqui que, para Fernando Siqueira, analista da Gui, um dos gatilhos que devem melhorar a situação dos produtores e, consequentemente, dos fundos é a depreciação do real, que amenizou nos últimos dias, mas ainda é relevante no ano, acumulando perda de 12,8% frente ao dólar. O nível mais baixo do real é positivo para os produtores agrícolas, visto que a maioria é de exportadores, e um dos riscos que vinham pressionando os Fiagros era o baixo preço dos produtos e que aumentava a chance de inadimplência, disse Siqueira. Justamente ele está perfeito aí na sua análise, porque um agricultor, um agropecuário que trabalha justamente com esse segmento, ele visa a exportação ou a venda direta nacional. Só que muitos desses que já são grandes e gigantes no ramo, eles visam a exportação, ou seja, receberem moeda forte, que é o dólar. Então, quanto mais valoroso está o dólar, mais rentabilidade ele vai ter na sua exportação. E com base nessa notícia, pessoal, a gente agora vai ter uma breve análise de 4 Fiagros que eu acho interessante e pertinente trazer para vocês. Os 4 a gente vai analisar um pouco de cada um, os indicadores e também um pouco do relatório semestral, do relatório mensal deles. O Vigia 11, como eu já falei, né, o fundo aí Fiagro da Valora Investimentos.
Atualmente o Vigia 11 está com o seu preço de cota de R$ 8,46, uma alta de 1,93%, suas mínimas R$ 7,21, suas máximas R$ 9,19. Um dividend yield atual de 15,51%. O Vigia 11 vem tendo uma queda de 12 meses de 7,54%, no entanto, só nesse mês cresceu aí 7,9%. E muitas pessoas querem saber o porquê dessa alta tão expressiva do nosso Fiagro Vigia 11. E eu respondo para vocês, justamente está aqui no dividendo que ele anunciou que vai pagar referente ao mês de agosto. Nós vemos que ele vai pagar 13 centavos por cota, um aumento de 3 centavos do último provento que ele pagou. Então nós temos aí um rendimento yield mensal com base na cotação de 8,15, de R$ 8,15, de 1,23%. 1,23% ele pagou no mês passado. E esse mês ele vai pagar com base na cotação de R$ 8,29, 1,57%. 1,57% vezes 12, pessoal, vai dar muito dividendo. Então, nós sabemos do risco, sabemos das consequências, por isso eu recomendo vocês analisarem bem antes de estudarem, antes de escolherem esses ativos. Não é só visando a rentabilidade, é bonito, é maravilhoso, esses 15% aqui é uma beleza. É uma beleza esses 15%, só que eu peço para vocês, muito cuidado quando for escolher, porque nem só de rentabilidade vive o investidor. Ele precisa escolher ativos que tragam resultados e que fomentem a carteira dele com um longo prazo. Eu não estou falando mal do Vigia 11, estou falando para você escolher bem. Até porque o Vigia 11 eu tenho em carteira. Ele possui 165 mil cotistas, está atualmente com um PVP de 0,88%, e o seu patrimônio de valor por cota é de 830 milhões de reais em valor patrimonial. Possui um caixa de 21 milhões de reais. E a gente vai agora analisar um pouco do relatório dele. No relatório do Vigia 11, a gente consegue observar algo muito interessante, que quando é de julho, tá bom, pessoal? Julho de 2024, nós conseguimos ver aqui um reflexo da distribuição de resultados através do relatório da gestão. E o fundo distribuirá 13 centavos por cota com rendimento referente ao mês de julho de 2024. O pagamento ocorrerá no dia 19 de julho de 2024. Show de bola. E aqui a gente vê o que? Os reflexos dos indicadores dele de maio, junho, julho e até agora em 2024. Nos últimos 12 meses e desde o início. Eu gosto muito de gestoras que trazem nos seus relatórios esse tipo de indicadores, porque faz com que você analise em única página um retrospecto do fundo, do ativo que você está analisando, bem interessante. Você consegue ver desde o início, dos últimos 12 meses, o ano 2024 e os 3 últimos meses. Parabéns à Valora pelo relatório bem interessante. Então a gente analisa aqui em relação a o CRA de receita e o CRA de negociação. Nós vemos que em maio ele teve 9 milhões, em junho 15 milhões e em julho 13 milhões. O CRA de negociação 84 mil, 69 mil e 1 milhão e 551 mil no CRA de negociação. O CRA de negociação é aquele CRA de dívidas. Dívidas que eu falo são de inadimplências que ele está a receber. Uma coisa interessante que eu vi uma disparidade bem grande foi o resultado geral. O resultado geral dele foi o que? Em maio de 8,6 milhões, em junho 12,8 milhões e em julho 14 milhões. Bem interessante mesmo. E nós temos aqui o valor total das despesas recorrentes do ativo em maio 863 mil, em junho 2 milhões 217 mil e em julho caiu mais que o triplo, quase o triplo na verdade, 837 mil, caiu de 2 milhões 200 mil em junho para 837 mil. Então ele teve um recuo nas despesas recorrentes, isso é muito bom para o fundo. Continuando aqui, nós vemos o caixa dele, o histórico de rentabilidade. O fundo encerrou o mês de julho de 2024 com uma reserva de caixa equivalente a 10 centavos por cota. Ou seja, o Vigia 11 ainda possui 10 centavos por cota para pagar para os seus acionistas caso surja alguma
alguma inadimplência, alguma coisa extraordinária. Então ele ainda tem um caixa suficiente para manter um padrão aí mais de 10 centavos para eventuais distribuições de despesas, incluindo a taxa de performance. E para finalizar, pessoal, sobre a carteira de ativos, né, nós temos aqui os ativos que o Vigia 11 tem. Ele aprendeu muito com a Languiru, né, nós observamos que a participação precisa ser reduzida e, infelizmente, ele ainda tem algumas participações altas, né, em relação à sua carteira. 9% na Cotribá, 9,5% na Bela Agrícola, 8,8% na Fiagril, 7,5% em outra Fiagril. Então, ele precisa diminuir um pouco mais essa posição, porque só em 5 ativos que a gente viu aqui agora, 5 ativos, ele possui quase 49% da carteira. O resto é tudo diversificado, muito bem diversificado. Só que existe uma posição muito alta nesses primeiros 5 ativos. É um ponto a melhorar. Mas o Vigia 11 está se recuperando. Pelo comentário e a carta do gestor que eu li, eu achei bem interessante. Ele fala aqui no início sobre a Languiru, né? Informações adicionais sobre o CRAs Languiru. Ele fala aqui: por fim, todos os demais eventos da corporativa permanecem monitorados com a proximidade pela gestão do intuito de zelar pelo adimplemento das obrigações asseguradas pela Languiru e, consequentemente, restituição integral do crédito ao fundo. No mais, considero o acordo formulado, a operação volta a integrar o portfólio adimplente do fundo. Ou seja, sabe o que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que a Languiru está começando a pagar a dívida. E isso sinalizou positivamente para o mercado. Tanto até que só nesse mês o Vigia 11 cresceu e aumentou 7% na sua cotação. Para quem já tem, é uma boa notícia. Para quem não tem, não interfere em nada, mas é bom vocês saberem. O segundo fiagro que eu vou trazer para vocês, o Rura 11. Rura 11 da Itaú. R$ 9,87, uma queda de 10%, 0,10% hoje. Suas mínimas R$ 9,22, suas máximas R$ 10,81, um dividendo de nesses 12 meses caindo 4% e só nesse mês subindo 3,79%. Diferentemente da notícia que teve aquela dúvida, será que é o momento dos fiagros, será que vale a pena? A gente está vendo aí um resultado bem interessante, vou até mostrar o relatório também dele. 83.258 cotistas, o PVP descontado abaixo de 1, possui mais de 1,5 bilhões de reais em patrimônio e atualmente distribuiu aí 11 centavos para seus cotistas por cota, um rendimento de 1,07% com a base de cotação de R$ 9,80. O interessante do Rura 11, diretamente aqui do seu relatório, em relação às receitas do Rura 11, nós conseguimos observar agosto, setembro, outubro, ele pega um prazo bem interessante, né? Estamos em julho de 2024, então em comparação aos outros 2 meses anteriores, maio e junho de 2024, conseguimos observar que julho de 2024 tivemos uma receita maior de 20 em milhões, né? Ele fala aqui, ó, bem explícito, então de 20 milhões de reais aí, uma alta em relação ao mês anterior de quase 3 milhões. Também tivemos uma alta nas receitas do CRA e CRI, pouco mais de 100 mil reais, se não me engano. Também tivemos uma baixa, né, no resultado de derivativos e rendimentos. Tivemos uma baixa aqui em comparação ao mês passado e também ao mês retrasado. O rendimento acumulado através do retorno que o Rura 11 vem apresentando, nós temos aqui um fundo que bate muito bem o CDI e a cota do mercado. A cota patrimonial dele é de 37,51% a mais, né, crescimento aí batendo o próprio Rura na cota de mercado. E o Rura cota patrimonial, nós vemos aqui que eles fazem uma comparação entre a cota do mercado, o valor que é tipo 9,7, e a cota patrimonial, que é o que ele tem em patrimônio, que é esse dá R$10 por cota, e a cota do mercado que os cotistas pagam por ele, estão dispostos a pagar, por isso que tem um pequeno desconto. E a performance mensal a gente consegue ver aqui, né? O gráfico bem interessante, gostei bastante desse tipo de gráfico, né? Cota patrimonial, nós vemos aqui 1,13, 1,7, 1, 1,16
em junho que teve uma leve queda de 0,86. E na cota de mercado, nós conseguimos observar que em julho ele deu uma recuperada. Também no CDI ele veio estando recuperando. Então eles fazem uma comparação bem interessante na performance mensal. Nessa parte aqui ele mostra o portfólio de investimentos do ativo. Conseguimos ver o spread médio de 4,2% do CDI do títulos privados. 100% da alocação de fundo em crédito de agro, ele deixa bem claro aqui. E aí nós conseguimos observar as informações sobre a carteira. Exposição por região. Ele tem em várias regiões do país, né, uma exposição e ativos interessantes, do maior para o menor: açúcar e etanol, máquinas e implementos, defensivos e fertilizantes, produtor rural, grãos de pecuária, produtor rural, algodão, e assim vai caindo a porcentagem. Nós tivemos aí 60 devedores, temos 60 devedores aí, valor médio por devedor de 26,8 milhões de reais. Top 5 devedores, 21% do PL, então das participações todas do lucro, top 5 são 21%, e 19 segmentos e culturas. Muito interessante o Rural 11, né? Um relatório bem completo. E aqui nós temos o portfólio de investimentos. Conseguimos observar aqui que o PL dele, diferentemente do Vigia 11, como a gente viu, bem concentrado, nós conseguimos observar que o maior posicionamento que ele tem hoje é 6,3% em CRA, na região de Mato Grosso, não, na região de Goiás, um CRA mensal do CDI, indexado ao CDI de máquinas e implementos. Então, nós conseguimos observar que a maior posição dele é de 100 milhões, 100.442 reais, 100 milhões, né? 100 milhões de reais aqui, posicionado em 6,3% do PL dele em máquinas e implementos nos investimentos que ele tem. E o resto tudo baixinho, 3,8, 3,8, 3,2. E esse é o tipo de diversificação interessante para você ter e analisar aí. O próximo Fiagro, pessoal, é o SNEG 11, o Fiagro da Suno. Atualmente está cotado a R$ 10,17, uma queda de quase 1% nesse final de semana. 9,79 as suas mínimas, 10,27 suas máximas, está bem próximo das suas máximas a cotação atual. 12,45% de dividend yield, uma valorização em 12 meses de 1,7 e nesse mês crescendo 1,19. Conseguimos observar que quase todos os fundos aí crescendo nesse mês. Está com o PVP acima de seu preço médio, então já não está descontado mais. Possui um preço sobre valor patrimonial de mais de 500 milhões de reais, 101 mil cotistas e informou o rendimento de 10 centavos por cota, com base na cotação de 10,23, 0,98%. Pelo que a gente viu aqui, não está mais em 10,23, então talvez esse rendimento hoje suba para 1% de rendimento mensal, com base na cotação média e da cotação atual. Muito interessante que eu quero trazer do SNEG 11 são os destaques do mês. Nesse relatório aqui, eles explicam bem interessante. No mês de julho, o SNEG bateu a expressiva marca de 100 mil cotistas, a marca alcançada junto ao fechamento do segundo ano na listagem do fundo na B3. É o segundo ano dele na B3 e ele já bateu 100 mil cotistas, para você ver o nível de confiabilidade das pessoas com base na Suno e no Fiagro, que é o SNEG 11. Se destaca a qualidade da carteira de ativos e uma entrega de performance acima dos principais pares da indústria. O fundo não apresentou novas alocações da carteira de ativo, contanto apenas com o reajuste de aluguéis dos imóveis da Primavera Leste e Sorriso, Mato Grosso do Sul. Alinhado à performance dos últimos meses, o fundo obteve novamente o topo de performance histórica, alcançando a rentabilidade de 32,49% desde a sua listagem, contra 26,28% do CDI. Você vê que a maioria dos fundos Fiagros, eles gostam muito de citar o CDI. Por quê? Porque é o principal indicador e indexador aí dos contratos. A carteira de crédito dele, que a gente consegue observar, CRA pulverizado Boa Safra, nós temos produtores de soja, o rating, todos os ratings A, tá vendo? O CDI, o yield de 3%, 4,5%, 5%, duração de 15 anos, 3 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, e temos aí um PL 66%,
do PL dele está no Boa Safra, um CRA pulverizado. Então é interessante a gente analisar sempre a carteira de crédito dos ativos, ver a exposição dele, né? Em exposição dele a gente consegue ver aqui, ó, CRA Boa Safra 66,9%. Então ele está exposto quase que 70% do seu valor no Boa Safra, 9% no Ruiz Cofres, 8% no Imóvel Rural Sorriso e assim por diante. Então, a gente consegue ver a exposição dele e a exposição por devedor também no Agropecuário Ruiz LTDA, 10%, Lavoro Agrocomercial, 8,25%. É interessante quando o fundo traz esses relatórios, né? A exposição por estado, nós conseguimos ver que ele está bem segmentado no centro-oeste, né? E no sudeste também. Por fim, pessoal, eu vou trazer aí o BBGO11, que é o Fiagro do Banco do Brasil, né? Nós trouxemos aí dois, o BBGO11 agora do Banco do Brasil e o Rura 11 de dois bancos gigantescos, que é o Itaú e o Banco do Brasil. E outros dois, que é o Vigia da Valora e o Sneg 11 da Suno. Então nós temos aí o BBG11, diferentemente de todos que eu já falei, ele tem a base 100, R$ 81,94 o seu valor atual, R$ 79,11 a mínima, R$ 91,76 as máximas, 12% de dividend yield, vem apresentando uma queda em 12 meses de 8%. BBG11 é um fundo Fiagro bem interessante que vem apresentando um PVP bem descontado. Apesar de um número de cotistas bem baixo, não me chama atenção, mas eu queria trazer esse Fiagro para vocês. Possui poucos cotistas, até porque o histórico do fundo, como eu falei, é recente. Quando a gente vê aqui em gráficos maiores, a gente só vê que ele começou em 2022. Então ele ainda está se arrastando, finalizando aí o seu terceiro ano em exposição. Enquanto os outros ativos têm mais anos, mais tempo. Então, a gente tem que ter mais maturação e vemos pela quantidade de cotistas. São poucos em comparação aos outros que têm 100, 160, 80 mil cotistas. Atualmente está com PVP bem descontado, em relação ao seu risco também é aceitável, e pouco patrimônio, 328 milhões de reais. No relatório do BBGO11, né, a gente vê que é um relatório bem interessante. Eu particularmente não gostei da leitura dele, né? É bem complexo, né? Não é que seja difícil, mas é um pouco complexo. Sem o costumeiro quadro de linhas aqui, fica bem desconfortável. Se tivesse, fica até um feedback aí para o pessoal do BBGO11, do Banco do Brasil aí, trazer um gráfico com mais leitura, facilidade. Eu entendo perfeitamente que é o jeito deles e tal, mas fica difícil você, tipo, ver esse tanto de número em seguir sequência. Pelo menos para mim é um pouco complicado. É um fundo imobiliário, é um Fiagro recente, então não tenho muito a falar. Eu gostei do fato do Banco do Brasil entrar com o intuito aí de diversificar seu patrimônio, trazer Fiagros também, que o forte do Banco do Brasil é a carteira de crédito do sistema agrícola e agropecuário. E nós vemos aí Fiagros aí se movimentando. Então, será que agora ele já passou, como diz essa própria notícia? O que eu falo para vocês. Aproveitar as oportunidades é necessário. Então, se você tem uma carteira focada em renda passiva, em dividendos, é interessante você estudar sim outros ativos além de ações e fundos imobiliários, FIINFRAs, Fiagros, alocação em exterior, dolarizar sua carteira, ter BDRs, ETFs e assim sucessivamente. Cabe a você, querido investidor, a forma de diversificar possível, melhor, de acordo com o seu perfil de investidor, claro, e estudando os ativos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa a vocês. Se vocês gostaram, curte, comenta e compartilha para mais pessoas. Forte abraço, pessoal. Vamos juntos, rumo à independência financeira.